Faz 2 anos que o governo Lula começou a ser alertado sobre um esquema de fraudes nas pensões e aposentadorias do INSS. Deputados e senadores mantêm baixo nível de produtividade, preocupados mais com discussões do que votações. Apenas 5% dos estudantes do ensino médio das escolas públicas têm desempenho aceitável em matemática. Apagão deixa Portugal e Espanha no escuro, com paralisação de quase todos os serviços que dependem da internet. Presidente russo Vladimir Putin propõe um cessar-fogo de 3 dias para comemorar o aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial. Brasileiros começam a fazer planos para eventuais presentes do Dia das Mães, marcado para daqui a 2 domingos. Programas ambientais garantem a recuperação da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, na produção de ostras e vieiras. E uma favela da Zona Sul de São Paulo decidiu abolir o cinza das paredes para tornar o local o mais colorido do país. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Um apagão de grandes proporções na Europa gerou um caos no transporte público e no sistema de saúde, consequência da falta de luz que atingiu especialmente Espanha e Portugal. Também houve relatos de problemas nas redes de energia da França em menor proporção. A falta de energia em toda a Espanha e Portugal acabou interrompendo as redes de celular e internet, além da circulação de trens e prendendo pessoas em elevadores. O governo espanhol está se esforçando para identificar a origem da enorme interrupção, com o primeiro-ministro Pedro Sánchez indo à sede da operadora estatal da rede elétrica para ser informado. Algumas imagens postadas nas redes sociais mostraram estações de metrô na escuridão, com trens parados e pessoas em escritórios e corredores usando a luz de seus celulares para enxergar. A DGT, Autoridade Nacional de Trânsito, orientou os motoristas a pararem de dirigir, pois os semáforos estavam apagados, forçando os veículos a reduzir a velocidade para evitar colisões e os policiais a direcionar o tráfego nos cruzamentos. Em Bruxelas, a Comissão Europeia afirmou que está em contato com as autoridades portuguesas e espanholas para compreender as causas do apagão. Tanto em Madrid, no centro da península, quanto em Barcelona, no Nordeste, muitos moradores saíram às ruas, com celulares na mão, em busca de cobertura. De acordo com vários relatos, a queda de energia afetou vários bairros de Lisboa, cujo sistema de sinalização deixou de funcionar. Com a falta de energia, não é possível nem mesmo abastecer os carros com combustível. As bombas de gasolina, bem como sistemas de pagamento e as máquinas de venda automática, ficaram paralisadas. Na França, a queda de energia atingiu o País Basco e durou pouco tempo. A operadora de rede francesa anunciou que havia restaurado a energia. A operadora de redes energéticas REN, de Portugal, informou que a interrupção no fornecimento de energia elétrica no país é resultado de uma falha na rede elétrica espanhola, relacionada com um fenômeno atmosférico raro, conhecido como vibração atmosférica induzida. No fim da tarde, o porta-voz da empresa deu entrevista ao The New York Times, desmentindo a informação. Diz que a provável causa foi a interrupção na rede elétrica. Ainda de acordo com a empresa, o restabelecimento da energia pode demorar até 1 semana devido à complexidade do fenômeno e à necessidade de equilibrar os fluxos elétricos internacionais. O ministro adjunto e da Coesão Territorial de Portugal, Manuel Castro Almeida, aponta que o transtorno pode ter sido causado por um cyberataque como possível causa do apagão em Portugal e outros países. O Centro Nacional de Cibersegurança de Portugal emitiu um comunicado afirmando que não há indícios de que a interrupção tenha sido causada por um ataque cibernético. Faz 2 anos que o governo recebia denúncias sobre eventuais descontos indevidos nos benefícios dos aposentados e pensionistas do INSS. A informação divulgada hoje dificulta a defesa do ministro da Previdência, Carlos Lupe. Mesmo assim, ele garante que sempre fez o que é certo.
O Ministério da Previdência Social anunciou a adoção de medidas para combater fraudes em descontos realizados em aposentadorias e pensões do INSS. O ministro Carlos Lupe afirmou que diversas instituições abusaram do sistema e que os beneficiários prejudicados devem ser ressarcidos. Segundo ele, apesar da gravidade dos casos, não se pode generalizar nem acusar sem provas, evitando instaurar um tribunal de inquisição. Lupe destacou que a maior parte dos acordos que permitiram descontos foi firmada antes de 2023, sendo heranças de administrações anteriores. Ele negou omissão diante das denúncias e disse que, ao perceber que uma auditoria interna não avançava, demitiu em 2024 o então diretor de benefícios do INSS, André Fidelis. As investigações da PF e da Controladoria Geral da União levaram à demissão do presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e apontam que fraudes envolvendo descontos indevidos começaram em 2016, se intensificaram em 2019 e continuaram até 2024. Estima-se que os valores envolvidos cheguem a mais de 6 bilhões de reais. A operação que apura os fatos, denominada Sem Desconto, também afastou outros diretores da autarquia. Documentos mostram que, em outubro de 2024, Stefanuto solicitou à Polícia Federal informações sobre investigações em andamento para adotar providências administrativas. A resposta enviada meses depois indicou que a PF não poderia fornecer dados, já que a apuração era de responsabilidade de órgãos estaduais. Dirigentes afastados alegam que o pedido demonstra que o INSS tentou agir para conter as irregularidades. De acordo com o Tribunal de Contas da União, uma auditoria realizada em junho de 2024 já apontava falhas em descontos consignados. A CGU, por sua vez, identificou que 72% das entidades investigadas não apresentaram documentação necessária ao INSS, além de oferecerem serviços sem a devida estrutura operacional. A Polícia Federal continua as investigações e determinou prioridade na perícia de celulares e equipamentos eletrônicos apreendidos durante a apuração. Segundo o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, 12 inquéritos foram abertos para aprofundar as apurações. Os peritos buscam identificar como os recursos desviados foram utilizados, já que carros de luxo, obras de arte e relógios foram encontrados nas buscas. As irregularidades investigadas envolvem associações que cobravam mensalidades de aposentados e pensionistas sem autorização, muitas vezes utilizando assinaturas falsificadas. A devolução dos valores cobrados indevidamente já está em andamento, com o repasse às associações sendo bloqueado e os beneficiários podendo receber o reembolso dos descontos realizados. Sobre as críticas de desgaste político, Carlos Lupe afirmou que continua com a consciência tranquila e mantém diálogo normal com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, sua defesa do direito ao contraditório para Alessandro Stefanuto no momento da crise gerou críticas, mas foi baseada em princípios constitucionais. Por fim, o ministro reiterou que a administração pública possui seus limites e dificuldades, mas ressaltou que as medidas tomadas até agora foram as mais firmes já vistas no enfrentamento a esse tipo de fraude no INSS. O presidente Lula está em uma situação complicada. Ao ser deflagrada a operação da Polícia Federal, o chefe do Executivo recebeu o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, ocasião em que Lula teria sido alertado que Carlos Lupe teria informações quanto às fraudes das aposentadorias e que o chefe da pasta não teria tomado nenhuma atitude. Com foco em 2026, assuntos que possam prejudicar a credibilidade do governo podem dificultar a corrida eleitoral. Pensando nisso, Lula se reuniu com auxiliares para analisar a situação do ministro da Previdência Social. Ele desembarcou de Roma no domingo após surgirem novas revelações sobre os descontos feitos à folha de pagamento de aposentados e pensionistas sem autorização. A situação do ministro da Previdência está causando um problema ao governo. É o famoso cara ou coroa. O líder do PDT na Câmara, deputado Mário Ehringer, de Minas Gerais, disse hoje que dispensar Carlos Lupe do cargo será o mesmo que rejeitar todo o apoio do partido. Mas os brasileiros esperam respostas. Tanto que amanhã o ministro da Previdência deverá depor na Comissão de Previdência da Câmara dos Deputados para tentar explicar os descontos indevidos de aposentados e pensionistas. Abrir uma empresa ou emitir um certificado em cartório eram coisas que tomava tempo do cidadão e demorava muito até a conclusão do processo. Toda essa burocracia ficou atrás com o sistema do governo lançado em 2019, o Gov.br, e hoje já atingiu a marca de 166 milhões de usuários.
O sistema gov.br só perde em números de usuários apenas para os aplicativos do WhatsApp, que tem 172 milhões de usuários, e o Pix, com 170 milhões de usuários. Em um país caracterizado pela burocracia, despachantes e atravessadores, o gov.br virou uma vacina anti-burocracia, desde o reconhecimento de firma, que hoje custa até R$ 22, ou um certificado digital que pode custar até R$ 400 por ano para permitir assinar documentos digitais. Os dois tipos de documentos podem ser substituídos pelo gov.br, que é gratuito. Dentre suas funcionalidades está a capacidade de assinar documentos digitalmente. Você tem um contrato em mãos ou qualquer outro documento. Basta acessar o gov.br, que ele permite assinar tudo digitalmente com validade legal, sem gastar um centavo. O gov.br certifica a identidade de quem assinou, a integridade do documento, que ele não foi modificado depois de assinado, a data e hora, atributos essenciais para a vida civil acontecer. Além disso, o gov.br funciona como login nos serviços públicos. Antes era preciso ter um certificado digital e pagar por ele para entrar no site da Receita Federal e pegar a declaração pré-preenchida. Hoje, o gov.br dá acesso gratuito a isso e a praticamente todos os serviços públicos no país. Isso diminuiu a exclusão que vigorou por décadas, em que quem tinha certificado digital tinha acesso a serviços digitais e quem não tinha era tratado como cidadão de segunda classe. Claro que tantas facilidades estão incomodando. O gov.br está sob ataque de diversas forças, inclusive institucionais. Na semana passada, viralizou no TikTok o vídeo de um advogado dizendo: a justiça decidiu que a assinatura do gov.br não vale nada. Vou te contar uma verdade que pouca gente sabe. A assinatura, para ser válida, precisa ser feita por certificado digital. A validade da assinatura digital do gov.br é assegurada pela Lei 14.063 de 2020. As críticas feitas ao gov.br estão relacionadas às perdas de receitas de alguns setores que ganhavam dinheiro cobrando taxas para a prestação de alguns serviços para os cidadãos. O que hoje os usuários do gov.br podem realizar vários serviços sem pagar valores a terceiros, como ocorria antigamente. E a seguir, brasileiros começam a fazer planos para eventuais presentes do Dia das Mães, marcado para daqui a 2 domingos. E programas ambientais garantiram a recuperação da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, na produção de ostras e vieiras. A Ilha Grande, no Rio de Janeiro, está recuperada. Um local que já foi símbolo de produção de sardinhas em lata, ostras e vieiras, praticamente faliu, vítima das reviravoltas da natureza. Mas o mar serenou e, com a ajuda de projetos ambientais, a Ilha Grande está retomando as atividades. Após uma queda brusca na produção nos últimos anos por conta de questões ambientais, a produção industrial de vieiras, ostras e algas em Ilha Grande, localizada no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, voltou a ganhar força com o auxílio de projetos ambientais. Até o ano de 2018, o local era conhecido por conter a maior produção de vieiras e ostras do país, chegando a distribuir mais de 2 milhões de sementes de molusco por ano ao mercado nacional. Segundo biólogos e especialistas, muitas pesquisas e análises da qualidade da água foram feitas para investigar a queda repentina de produção na ilha, que apontaram diversos fatores climáticos. Algumas hipóteses ainda seguem em análise, como o aumento da temperatura global, a diminuição de microalgas e a piora na qualidade da água. Hoje, fazendas marinhas de Ilha Grande recuperam forças na produção com o auxílio de projetos, como o projeto da Associação dos Maricultores da Baía de Ilha Grande, que incentiva esse tipo de cultivo com recursos no âmbito do TACFRAD, visando promover a geração e a disseminação de conhecimento científico sobre biologia, ecologia e dinâmica populacional de espécies alvo da pesca. A vieira, um dos alvos principais da produção, é um molusco de alto valor comercial no país. A dúzia é comercializada em valores entre R$ 80 e R$ 120.
Nos restaurantes, um prato pode chegar a valores ainda mais elevados. Com as medidas e a volta do crescimento na produção, produtores locais visam recuperar destaque entre a comercialização do produto no país. A Polícia Federal realizou uma operação contra o garimpo ilegal no Amazonas. A ação ocorreu depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu desapropriar as terras devastadas por desmatamentos e incêndios criminosos. O número de casos de incêndios ilegais no ano passado bateu recorde e devastou centenas de quilômetros em biomas importantes. Segundo a pesquisa ambiental da Amazônia, a maioria dos incêndios foi registrada em grandes propriedades rurais. Por conta disso, o Supremo Tribunal Federal determinou que os imóveis em áreas de incêndios criminosos ou de desmatamento ilegal sejam desapropriadas pelos proprietários após a comprovação da responsabilidade e envolvimento no crime. Além disso, a União e os estados que compõem a Amazônia e o Pantanal devem adotar instrumentos legais e operacionais para impedir a regularização de áreas com práticas ilegais já comprovadas e indenizações contra os responsáveis. Após a decisão, a Polícia Federal realizou uma operação contra o garimpo ilegal no Vale do Javali, que concentra a maior população de indígenas isolados, com 7.000 etnias diferentes em 4 estados. A ação foi feita em parceria com o IBAMA. Ao todo, 16 embarcações e maquinários para o garimpo foram apreendidos por ameaçar as comunidades indígenas e ribeirinhas, além de provocar danos ambientais irreversíveis ao ecossistema da região. O principal objetivo da operação foi identificar os líderes e financiadores do garimpo e possíveis conexões com o crime organizado. A Associação Brasileira de Supermercados está procurando uma alternativa à falta de mão de obra no setor. Decidiu lançar no fim do mês que vem uma plataforma para conectar as pessoas que já serviram ao Exército com as vagas abertas. Com mais de 350 mil vagas, a iniciativa vai tentar suprir a falta de mão de obra no setor e contribuir com a entrada de jovens no mercado de trabalho. As redes de supermercado enfrentam dificuldades em encontrar opções, ainda mais com jovens buscando jornadas flexíveis, como trabalhadores dos aplicativos Uber, 99 e iFood, e salários mais altos, não levando em conta os direitos assegurados pela carteira assinada e os demais benefícios. A Abras também negocia com o Ministério da Defesa a ampliação da iniciativa para a Marinha e a Aeronáutica, com uma parceria semelhante à da Associação dos Supermercados do Estado do Rio de Janeiro, a ASERJ, que trabalha com o Corpo de Fuzileiros Navais, qualificando afastados da Marinha. Nesse processo, mais de 500 pessoas já foram contratadas, o que rende esperanças a Abras. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse hoje que, pelo andar da carruagem, não vai demorar muito para a taxa de juros parar de subir no Brasil. A declaração dele, mais a expectativa de a reação da China na guerra das tarifas, baixaram um pouco o tom das ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiram um início de semana ameno no mercado financeiro. O dólar caiu 0,68% e passou a ser cotado em R$ 5,64. E a Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,21%, pouco acima dos 135 mil pontos. A cidade do Rio de Janeiro vai receber mais 5 edições de um evento de tecnologia e inovação. O anúncio foi feito no último domingo pelo presidente e fundador do grupo durante a 3ª edição do evento na capital fluminense. A abertura da 3ª edição da conferência foi neste domingo, na cidade do Rio de Janeiro. O executivo destacou a sua dominância no nicho na América do Sul. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, se disse orgulhoso pela renovação da cidade como sede do Web Summit, que também tem edições em Lisboa, Doha e Vancouver. O evento, que se estende até o dia 30 de abril, espera um público superior a 30 mil pessoas, mais de 1.000 startups e cerca de 100 palestrantes. O tema predominante do encontro será a inteligência artificial.
Haverá palestras de executivos como o diretor da NVIDIA, Márcio Aguiar, da Meta, Maren Lau, e da OpenAI, Nicholas Robinson, mais do que tecnologia. Também haverá debate sobre a regulação das redes sociais, com a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Na presença de Eduardo Paes, Cosgrave disse que nenhuma outra cidade colocou tanta paixão em receber o evento como o Rio de Janeiro. De sua parte, o prefeito do Rio reiterou o desejo de transformar a cidade na capital da inovação da América Latina. O prefeito citou a construção de um data center na cidade movido a energia renovável. O Dia das Mães vai cair no dia 11 de maio. A data daqui a 2 domingos costuma ser agitada, tanto para o comércio como para os filhos consumidores, que geralmente comemoram a data levando um presente junto com um abraço e um beijo na sua mãe. No segundo domingo de maio, o Dia das Mães mobiliza famílias em todo o Brasil. Os filhos já se preparam para celebrar a data. A mãe não pode ficar sem um presente, né? Então, estou conhecendo aqui a loja, muitas opções, muita coisa interessante, preços convidativos. Bom, é meio complicado porque, como diz, a gente pede emprestado, né? Tipo, mãe, me empresta um dinheiro para eu comprar um presente para você. Acho que é quase de todos os filhos, né? Essa de tipo, me empresta, vou comprar para a senhora, finge que é surpresa. Fiz isso esses dias com ela, mas a gente ainda pretende procurar alguma coisa que gosta bastante. Já está levando uma panela de pressão também. O Dia das Mães é a segunda melhor data para o comércio, ficando atrás apenas do Natal. Este ano, o comércio sul-mato-grossense deve movimentar 448 milhões de reais, segundo a pesquisa do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da FEComércio MS e Sebrae MS, que ouviu 1.982 pessoas em 8 cidades do estado, incluindo Campo Grande, Dourados, Bonito e Três Lagoas. Somando comemoração e presentes, o gasto médio previsto é de R$ 420,78. A expectativa da sede são informações que vêm através da Federação do Comércio. E a FEComércio nos enviou as informações, comparando com 2024, terá 4 ou 5% de redução do consumo. Isso quer dizer o quê? 4, 5% a menos. Em total, em valores, está previsto 450 milhões, entre presente e comemoração. Entre os presentes mais citados na pesquisa estão sapatos, bolsas e acessórios e perfumes e cosméticos. E a maioria das compras será realizada no centro das cidades. Em termos de presente, claro que é o comércio varejista de roupas, joias, sapatos, entendeu? Esse é o primordial. Em comemoração, com certeza o primeiro lugar é os restaurantes. Porque normalmente no Dia das Mães é um dia, se você realmente não agenda nos restaurantes, você vai ter dificuldade. Então nós acreditamos que o restaurante continua como uma primeira linha ainda em termos de comemoração. A pesquisa revela que a qualidade do produto é o principal fator que influencia a decisão de compra. Outro aspecto relevante são as condições de pagamento. 74% dos consumidores preferem descontos na compra à vista, enquanto 30% optam pelo parcelamento no cartão de crédito. A gente até antecipou um pouco o Dia das Mães, a parte de divulgação, a parte de preços, né, promoções, ofertas, para conseguir atrair ainda mais o cliente para essa data tão especial que a gente tem. A gente tem bastante parte de presente aqui, então nós temos parte de jogos de cristais, taças, né? Temos centro de mesas, também temos o setor de cama, mesa e banho que vem se destacando muito na venda. Roupões, pantufas, que está tendo bastante saída. E a seguir, deputados e senadores mantêm baixo nível de produtividade, preocupados mais com discussões do que votações. E o presidente russo Vladimir Putin propôs um cessar-fogo de 3 dias para comemorar o aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.
A queda de braço entre a direita e a esquerda praticamente paralisou os trabalhos no Congresso Nacional. Itens de importância para o país estão ficando para trás. À frente de qualquer assunto está a divergência entre direita e esquerda e uma eventual anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde fevereiro, quando Hugo Motta assumiu a presidência da Câmara dos Deputados, ainda não houve a votação de projetos de grande impacto no plenário. Entretanto, os embates entre governistas e oposição têm marcado intensamente o início dos trabalhos legislativos de 2025. Os debates se concentram em temas altamente polarizados, dividindo claramente esquerda e direita no Congresso. A principal pauta que domina a Câmara é o projeto de lei que propõe anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. De um lado estão os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto do outro estão os deputados que dão suporte político ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, a tramitação sofreu um revés nessa semana, após Hugo Motta indicar que não pretende pautar o pedido de urgência do projeto. Como resposta, a oposição intensificou ações de obstrução, apresentando requerimentos que visam atrasar a análise de outras propostas. Mesmo diante do impasse, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, afirmou que se reunirá com Hugo Motta para tentar retomar o avanço da proposta. Outro tema que tem gerado mobilização é o processo de cassação do deputado Glauber Braga, acusado de quebra de decoro parlamentar após agredir um militante do Movimento Brasil Livre dentro da Câmara. O Conselho de Ética aprovou a cassação, levando o parlamentar a iniciar uma greve de fome, que foi encerrada após acordo para adiar a votação do processo em plenário por 60 dias. Enquanto isso, a Comissão de Constituição e Justiça iniciou a análise de um recurso apresentado por Glauber. O PL, partido de oposição, tem mobilizado seus parlamentares, incluindo nomes populares como Nicolas Ferreira, para defender a cassação. A oposição tem usado como mote o caso do ex-deputado Daniel Silveira, enquanto governistas argumentam que a punição seria desproporcional, estabelecendo um precedente inédito para agressões no parlamento. A segurança pública também tem sido tema de forte polarização. A comissão da Câmara, dedicada ao tema, dominada por oposicionistas, tem pautado projetos de apelo político, mas sem perspectivas de aprovação em plenário. Um dos exemplos é o projeto que pretende retirar a segurança armada do presidente Lula sob o argumento de críticas políticas de controle de armas. Outro foco de tensão é a PEC da segurança pública apresentada recentemente. O governo federal busca fortalecer seu papel na formulação de diretrizes para as forças de segurança estaduais, enquanto governadores de oposição, como Ronaldo Caiado, veem a medida como uma ameaça à autonomia dos estados e à sua estratégia eleitoral. Em meio aos embates, o ministro do STF, Flávio Dino, determinou que o deputado Sóstenes Cavalcante preste esclarecimentos em até 48 horas sobre declarações relativas a um suposto acordo de distribuição de emendas parlamentares. Segundo entrevista concedida por Cavalcante, o PL ameaçou romper o pacto de divisão de recursos como forma de pressionar o presidente da Câmara a pautar o projeto da anistia. O acordo previa que 30% dos recursos das comissões seriam destinados ao partido que as preside e os outros 70% distribuídos pela presidência da Câmara. O ministro Flávio Dino ressaltou que, caso confirmado, o acordo poderia configurar nova prática de orçamento secreto proibida pelo STF. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, votou pela absolvição do ex-presidente Fernando Collor de Mello. O tribunal retomou hoje no plenário virtual a votação do processo em que o ex-presidente foi condenado pelo ministro Alexandre de Moraes a 8 anos e 3 meses de prisão. Mas Fernando Collor, que está em uma cela especial em Alagoas, vai continuar lá porque o STF já formou maioria para manter a decisão de Moraes. O que o voto de André Mendonça muda é que facilita a defesa do ex-presidente, que vai tentar recorrer. Além disso, o ministro Gilmar Mendes, que não votou, pode abrir divergência sobre a análise do caso. Ele chegou a pedir que o julgamento fosse realizado no plenário físico e não virtual, mas no último sábado, o ministro cancelou o pedido. A votação continua e deverá terminar faltando 1 minuto para meia-noite. A defesa de Collor apresentou 2 laudos médicos que apontam que o ex-presidente apresenta graves problemas de saúde, o que justificaria o cumprimento da prisão domiciliar.
O governo russo anunciou nesta segunda-feira um novo cessar-fogo de 3 dias na Ucrânia. A intenção do presidente Vladimir Putin é dar para as comemorações do aniversário da vitória de 80 anos atrás na Segunda Guerra Mundial. Passados os 3 dias, a violência poderá voltar. O Kremlin afirmou que o novo cessar-fogo ocorrerá por razões humanitárias, mas disse que a data foi escolhida pelo presidente russo, Vladimir Putin, para marcar o aniversário de número 80 do chamado Dia da Vitória, quando tropas da União Soviética e aliados venceram a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. O cessar-fogo de 72 horas vigorará do início de 8 de maio ao final do dia 10 de maio. E a Rússia pediu à Ucrânia que também aderisse à trégua. Em comunicado, o Kremlin declarou que, em caso de violações por parte da Ucrânia, as Forças Armadas russas dariam uma resposta adequada e eficaz. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia afirmou que Kiev quer um cessar-fogo imediato e duradouro. A trégua ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticar ataques russos feitos a Kiev na semana passada. Trump e Zelensky conversaram no fim de semana em um encontro no Vaticano. Os dois haviam travado um bate-boca durante visita do líder ucraniano à Casa Branca em fevereiro, em um momento em que o presidente norte-americano mostrava aproximação com a Rússia, com quem travou negociações bilaterais sobre o fim da guerra sem nem sequer consultar Kiev. Após um encontro do fim de semana, o presidente norte-americano disse que Zelensky está mais calmo e afirmou que Putin tem que parar com os bombardeios, sentar e assinar um acordo de cessar-fogo definitivo entre as duas partes, que vem sendo mediado pelos Estados Unidos. Este é o segundo cessar-fogo anunciado por Putin na Ucrânia. No primeiro, há cerca de 10 dias, a Rússia declarou trégua de 30 horas por conta da Páscoa, mas a Ucrânia acusou Moscou de violá-lo. A guerra na Ucrânia já dura mais de 3 anos e ainda não há uma perspectiva de acordo. Um dos principais pontos de discórdia é o que será feito com as regiões ucranianas dominadas pela Rússia. Nos dias atuais, tropas de Moscou ocupam cerca de 20% do território da Ucrânia, a maior parte no leste do país, mas também a Crimeia, anexada por Putin em 2014. Zelensky exige todos os territórios de volta para aceitar o cessar-fogo, mas a Rússia alega que essas regiões já foram anexadas e que não as devolverá. Trump tem indicado que a Ucrânia deverá aceitar as anexações em troca de paz. Em meio à discórdia, Putin agradeceu nesta segunda-feira ao líder norte-coreano Kim Jong-un a proeza dos combatentes de seu país que lutaram pela Rússia contra as forças armadas da Ucrânia na região de Kursk, e afirmou ter conseguido retomar a localidade de maneira integral. Em meados de 2024, tropas ucranianas realizaram uma ofensiva em Kursk e passaram a controlar várias faixas do território, um golpe surpresa em meio a um conflito que começou em fevereiro de 2022. No fim de semana, a Rússia reivindicou o controle total da região, mas Zelensky declarou no domingo que o exército ucraniano continua combatendo em Kursk. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou sua atuação na luta contra o terrorismo, especialmente na Somália e no Iêmen. Um centro de detenção foi atingido por um bombardeio americano que matou 68 pessoas. A Defesa Civil anunciou que 68 migrantes africanos morreram e 47 ficaram feridos em uma agressão americana que teve como alvo um centro que abrigava migrantes ilegais na cidade de Sadá. A região é um reduto dos insurgentes do Iêmen, no norte do país árabe. De acordo com o comunicado do Ministério do Interior, o centro abrigava um total de 115 imigrantes. Além da Somália, as operações antiterroristas se expandiram para o Iêmen, onde ataques diários visam os Houthis, uma milícia apoiada pelo Irã. Os Estados Unidos também têm realizado operações no Iraque e na Síria, eliminando líderes jihadistas. Essas ações são justificadas pela necessidade de neutralizar ameaças emergentes que continuam a se formar em regiões anteriormente controladas. O exército americano anunciou no domingo que atacou mais de 800 alvos no Iêmen desde meados de março. Ações que mataram centenas de combatentes, incluindo líderes do grupo. No início de março, os Houthis, que impõem o terrorismo que controlam grandes partes do país em guerra, começaram a atacar o transporte marítimo, em solidariedade com os palestinos da faixa de Gaza. O presidente Donald Trump prometeu impor o inferno aos terroristas Houthis
após as ameaças do grupo contra embarcações comerciais e contra Israel. Os militantes russos, que controlam várias áreas do Iêmen, incluindo a capital, Sanaa, afirmaram que os ataques americanos não ficarão sem resposta. O Irã condenou o que chamou de ataques bárbaros contra o Iêmen e advertiu que adotaria represálias contra qualquer ofensiva. Os Houthis fazem parte do que o Irã chama de eixo de resistência contra Israel, que também inclui o movimento islamista palestino Hamas, o grupo libanês Hezbollah e as milícias do Iraque. Desde janeiro de 2024, o exército dos Estados Unidos ataca posições Houthis em uma tentativa de acabar com seus lançamentos de mísseis e drones contra Israel e contra navios de carga que passam pelo Mar Vermelho, o que prejudica o comércio mundial. Os Houthis também reivindicam com frequência ataques diretos com mísseis contra o território israelense. Os eleitores canadenses foram às urnas hoje pela manhã. A eleição foi marcada por uma tragédia que resultou na morte de 11 pessoas. Pesquisas indicam que o Partido Liberal, comandado por Mark Carney, deve assumir mais da metade dos 343 assentos da Câmara dos Comuns, formando maioria no governo. Um partido precisa ganhar 172 assentos para constituir um governo majoritário, que não dependa do apoio de partidos menores. Os resultados podem trazer um quarto mandato consecutivo, porém, ele dependeria de uma minoria de cadeiras. Carney e Pierre Poilievre, líder do Partido Conservador, pausaram suas campanhas políticas após o atropelamento em massa, ocorrido no último sábado, e citaram o incidente em seus discursos de últimos eventos de campanha. Na avaliação de especialistas, as declarações do presidente norte-americano Donald Trump prejudicaram os conservadores. Trump voltou a falar na segunda-feira sobre sua ideia de anexar o Canadá como o 51º estado dos Estados Unidos. Carney demonstrou firmeza diante do eleitorado ao afirmar que os Estados Unidos já não são um parceiro confiável. Nos últimos tempos, a economia canadense se reestabelecia até as imposições tarifárias norte-americanas. E a seguir, apenas 5% dos estudantes do ensino médio das escolas públicas têm desempenho aceitável em matemática. E uma favela da Zona Sul de São Paulo decidiu abolir o cinza das paredes para tornar o local o mais colorido do país. O Dia Mundial da Educação, celebrado hoje, voltou a expor os desafios do ensino no Brasil. Um novo levantamento apontou que apenas 5% dos alunos do último ano do ensino médio da rede pública alcançaram um nível de matemática considerado o ideal. O Dia Mundial da Educação, celebrado neste 28 de abril, é um momento para refletir sobre os avanços e os inúmeros desafios que ainda persistem na educação brasileira. Instituída durante o Fórum Mundial de Educação em 2000, a data ganha ainda mais relevância diante de dados que mostram a necessidade urgente de melhorias no sistema de ensino, especialmente no que diz respeito ao aprendizado dos estudantes da rede pública. Segundo uma análise divulgada pelo Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional, apenas 5,2% dos alunos do terceiro ano do ensino médio da rede pública alcançaram um nível de aprendizagem em matemática considerado adequado. Em contraste, na rede privada, o índice é de 30,5%. A situação evidencia uma estagnação preocupante. Os resultados em matemática retornaram a patamares semelhantes aos registrados em 2011. Embora o desempenho em língua portuguesa seja um pouco melhor, com cerca de 32% dos alunos apresentando nível adequado, o quadro geral ainda é preocupante. O levantamento também aponta que as desigualdades educacionais por raça e renda aumentaram na última década. A diferença de desempenho em língua portuguesa entre os estudantes brancos e pretos, pardos e indígenas saltou de 9 para 14 pontos percentuais no 9º ano do ensino fundamental.
A educação brasileira também reflete grandes disparidades socioeconômicas. Cerca de 60% dos alunos mais ricos atingem aprendizagem adequada em língua portuguesa, contra os 45% dos mais pobres. Já em matemática, os percentuais são de 52% e 32%, respectivamente. Os especialistas em políticas públicas educacionais do movimento Todos pela Educação alertam que, em uma década, o país falhou em reduzir as desigualdades de aprendizagem entre estudantes de diferentes origens. Neste Dia Mundial da Educação, os dados reforçam a urgência de investimentos consistentes e políticas públicas que garantam a recomposição das perdas, promovam a equidade e assegurem que todos os estudantes tenham acesso a uma educação de qualidade, independentemente da condição socioeconômica ou racial. Começou hoje a reunião do BRICS no Rio de Janeiro. Além da guerra de tarifas desencadeada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os representantes dos países deverão discutir a reforma do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil está sendo anfitrião do evento que busca discutir temas geopolíticos e estreitar os laços entre os países. O governo brasileiro enxerga as reuniões e o encontro com outros chefes como importante e como potencial alvo de ameaças, reforçando a importância de uma coordenação nacional para a segurança pública. O principal assunto na reunião do BRICS é a reforma do Conselho de Segurança da ONU, com o Brasil sendo um dos candidatos a ocupar uma cadeira permanente. O grupo, que acrescentou o Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã, enfrentam grandes desafios por conta do tarifaço imposto por Donald Trump. O assunto das ações comerciais deve ter declaração pró-comércio em um documento divulgado nesta segunda-feira. O Brasil vê o BRICS como mais uma oportunidade de oposição a essa medida norte-americana, que teve foco especial na China, que foi taxada em 145% sobre suas exportações para os Estados Unidos. O bloco tem sido constantemente alvo de críticas do presidente norte-americano, que chegou a ameaçar com mais de 100% de tarifas caso o BRICS avance com uma moeda única para substituir o dólar nas relações comerciais. Outros temas estratégicos também serão abordados, como mudanças climáticas, inteligência artificial e o fortalecimento da Organização Mundial do Comércio, OMC. Os países voltam a se encontrar amanhã no Palácio do Itamaraty. O número de hospitalizações por gripe no país aumentou desde o início do ano. Ao menos 14 estados brasileiros estão em alerta para as doenças causadas pelo vírus da influenza. O boletim epidemiológico divulgado pela Fiocruz alertou o aumento de doenças respiratórias, intensificadas principalmente durante o inverno. A síndrome respiratória aguda grave causada pelo vírus da influenza é a mais comum entre a população. Ao menos 3 estados e o Distrito Federal estão em alerta de risco. O cenário mais crítico foi no Mato Grosso do Sul, que registrou mais de 900 casos desde o início do ano e 66 mortes confirmadas. Os principais sintomas da doença são febre, dores musculares e tosse seca. Os sinais gripais duram de 5 a 7 dias, mas a tosse pode levar de 2 ou mais semanas para desaparecer. As principais vítimas da síndrome gripal são crianças e adolescentes de até 14 anos. A Fiocruz reforçou a necessidade de medidas de prevenção para a população, como o uso de máscaras e a vacinação contra o vírus transmissor. A diplomacia brasileira ainda não conseguiu recuperar o corpo do brasileiro palestino que foi morto em uma prisão de Israel. A autópsia divulgada revelou que o jovem de 17 anos foi vítima de desnutrição, desidratação, tortura e negligência médica. O jovem não passou por julgamento e foi preso no final do ano passado, acusado de agredir militares israelenses com pedras. Israel não justificou e muito menos se pronunciou sobre o caso. O governo brasileiro deverá continuar exigindo as explicações necessárias sobre o que aconteceu. O Paraguai fez um descarte de uma grande quantidade de produtos químicos. O material foi apreendido com traficantes na fronteira com o Brasil e estava armazenado há anos.
Pela primeira vez na história, uma equipe interinstitucional com apoio técnico de especialistas internacionais fez o descarte seguro de tambores de ácido sulfúrico apreendidos há mais de uma década. O material estava armazenado em instalações da SENAD, a Secretaria Nacional Antidrogas, na região do Chaco paraguaio, e representava um risco constante devido à falta de um mecanismo de descarte adequado. Todo o trabalho foi feito pelo governo do Paraguai com o apoio do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Instituciones como la SENAD y los bomberos del país nos permitimos hacer la neutralización de 1.260 litros de ácido sulfúrico. Esta sustancia química es esencial en la producción de drogas de origen natural y de origen sintético y llevaban almacenadas 14 años en una bodega. Y afortunadamente tuvimos las buenas gestiones de la Fiscalía y de los jueces que permitieron hacer el ejercicio bajo nuestro acompañamiento técnico, y previamente hicimos una capacitación durante 3 días, porque lo que para nosotros es importante es instalar esa capacidad en el país y hacer esto sostenible. Este es el primer ejercicio que hace el país y esperamos que no sea el último. Para o governo paraguaio, o procedimento representa um passo importante para a segurança nacional e regional, pois não só permite liberação de estoques de elementos perigosos, mas também gera capacidades operacionais para responder de forma imediata e eficaz a apreensões de drogas e substâncias químicas. Isso porque esse exercício inédito também define um sistema de descarte de produtos químicos que pode ser usado no futuro pelas autoridades paraguaias. O técnico Dorival Júnior foi anunciado oficialmente hoje como novo treinador do Corinthians, um dia depois de uma dura derrota do Timão para o Flamengo no Maracanã por 4-0. Dorival, inclusive, esteve lá no Rio acompanhando a partida e não deve ter gostado nada do que viu. O treinador chega com contrato até o fim do ano que vem e para o jogo desta quarta-feira contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil, é ele quem já estará no comando da equipe. Na zona sul de São Paulo, a comunidade do Jardim Ibirapuera aos poucos tem trocado o cinza e o laranja dos tijolos, cores tradicionais nas favelas do Brasil, por grafites, mosaicos e murais. O bairro pretende ser o mais colorido até 2030. A ação faz parte de um projeto Escadão Galeria, que pretende transformar a comunidade onde moram 41 mil pessoas na favela mais colorida da capital paulista. Desde o lançamento em outubro do ano passado, 40 casas já foram pintadas e 3 escadarias revitalizadas. A ideia é fazer isso em todas as 20 que passam pela localidade, que tem cerca de 14 mil casas. Segundo o Eduardo Dueto, o produtor do projeto, as escadarias são locais movimentados, com pessoas indo e vindo da escola ao trabalho. Ele contou que as mudanças estéticas fazem parte de um movimento dos moradores do bairro, que buscam transformar o Jardim Ibirapuera também em outros aspectos, integrando todos no processo. Atualmente, o projeto conta com uma oficina de mosaicos. Para o educador e artesão Ronaldo Bozzi, que ministra as aulas, a iniciativa é ambiciosa e sem a participação da comunidade não seria possível. O Escadão Galeria já realizou a pintura de guias, comércios e a construção de murais e de painéis de grafite. O objetivo é transformar mais 4 escadarias até o fim do ano. Conceitualmente, esses espaços devem ser usados para homenagear pessoas importantes da comunidade, ou artistas e intelectuais negros, ou que tenham ligação com a periferia. O primeiro homenageado foi o músico Seu Escurinho, do acordeon, morador do bairro em maio de 2023. Os responsáveis pelo projeto dizem que a maioria dos moradores aprovou a implementação dos espaços mais coloridos. Segundo eles, a escolha da paleta foi feita para dialogar com as raízes culturais dos moradores. A maioria é negra ou é de origem nordestina. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.